continuar esse vídeo, eu quero te convidar para o meu novo podcast, o Pequenas Coisas da Vida, que eu apresento com a minha noiva, Letícia Pinheiro. Para você assistir a um novo episódio que está no ar, clica no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. O meu mano César fez um comentário de bobeirinha aqui que me deixou meio triste, tá? Que é, Natal é a época mais triste do ano. Isso me deixa triste, tá? Isso me deixa triste como católico, como cristão, né? Isso me deixa triste como pessoa. Porque eu acho o Natal uma das épocas mais legais do ano, tá? Eu adoro o Natal, eu adoro o fim do ano. Eu tenho uma alegria muito grande quando chega o fim do ano, assim, porque eu acho que o fim do ano, ele traz uma série de rituais que sempre foram muito importantes pra mim, que infelizmente eu fiquei muito afastado durante um tempo e que hoje em dia eu consegui ressignificar pra mim e existe uma alegria gigantesca por isso, tá bom? Primeiro de tudo, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o Natal é o significado do Natal, que a gente esvaziou esse significado. O Natal é o nascimento de Cristo. E o que é a chegada de Jesus Cristo pra gente? A chegada de Jesus Cristo pra gente é um anúncio que Deus estava entre nós. Que Deus mandou o seu filho, né? Deus encarnou ali como seu filho, para trazer a esperança dos nossos pecados, né? Para nos redimir dos nossos pecados. Para nos dar as oportunidades de entender de que a gente poderia ser salvo. Então, é uma coisa tão poderosa esse símbolo, sabe? De Deus caminhar por nós, da chegada do nosso Salvador. Dessa coisa que significa que a gente tem uma segunda chance, que a gente pode se redimir. É uma parada que significa pra gente a salvação, sabe? É essa coisa muito forte. E é por isso que a gente celebra. A gente não celebra pelo presente. A gente não celebra pelo protocolo. A gente celebra porque é uma data em que o nosso Salvador veio e a gente pôde ter um pedaço de Deus entre a gente. Olha que privilégio que a gente teve de ter Deus caminhando entre os homens, espalhando a sua palavra, trazendo pra gente a sua mensagem, sabe? Mostrando pra gente o caminho, a salvação, mostrando que apesar de indignos, apesar de impuros, a gente ainda teria uma chance, sabe? A gente ainda teria uma chance de salvação. E além disso, o Natal, ele é esse momento de união, de celebração, da gente estar junto, da gente poder celebrar. Quantas oportunidades a gente tem ao longo do ano de reunir pessoas, seja no nosso trabalho. Pô, aqui na empresa, durante o ano inteiro a gente não teve chance de se reunir. Fim de ano agora vai ter a pizzinha, a pizzaiada da Castrinho Corp. E estou muito feliz com isso. De poder juntar as pessoas que eu amo, que eu trabalho comigo, que eu tenho um prazer gigantesco de ter reunido minha nakama tudo junto, né? E da gente poder comer uma pizza, e da gente poder conversar, e da gente poder papear. Pra mim vai ser um privilégio gigantesco estar ao lado dessas pessoas. E eu também, durante muitos anos, eu também ficava triste com o Natal, apesar de amar o Natal e o significado do Natal. Mas minha mãe, né, ela teve uma briga com os meus tios, acho que eu já contei essa história aqui antes. Isso simplesmente matou o Natal na minha casa. Porque simplesmente meus tios pararam de falar com minha mãe parou de ser convidada para as festas de Natal, né? Minha avó tinha morrido e aí a gente não tinha mais ceia. Como os meus pais, eles estavam brigados e brigando e próximos ao divórcio, não tinha ceia na minha casa. Não tinha decoração de Natal na minha casa. Por alguns anos. Foi uma coisa de uns 3, 4 anos. Minha casa foi assim. E eu lembro que às vezes dava, sei lá, dia 24 pro dia 25, eu ficava jogando videogame no meu quarto. Dava, sei lá, 11 e pouco da noite, meu pai me chamava. Meu pai às vezes tinha feito um frango, tinha feito alguma coisa, comia eu e meu pai, a gente se dava Feliz Natal. E eu, sei lá, voltava a jogar Final Fantasy no meu Play 1. E fingi que tava tudo bem, assim, apesar de muito triste, apesar de saudades dos meus tios, saudades da minha família, saudades de poder comemorar. E aí meu pai casou, e eu pude ver novamente o espírito do Natal, né? Meu pai casou, minha madrasta tem 2 filhos, são meus irmãos, né? E pude celebrar com eles diversos natais, ver de novo a alegria do Natal com eles, poder celebrar junto, poder cear, poder compartilhar, poder conversar, poder celebrar a chegada de Cristo
ao longo da minha família e poder de novo dividir esse amor com outras pessoas. Porque eu acho que essa é a palavra que a gente esquece, né? Porque assim, quando Jesus veio, quando Deus resolveu vir a gente, né, através de seu filho, espalhar a mensagem, Deus estava dividindo com a gente, dividindo a palavra, dividindo o conhecimento. E o que Jesus Cristo fez foi compartilhar. O que mais Jesus Cristo mais fez, velho, foi compartilhar a palavra, foi compartilhar o ensinamento, foi compartilhar a salvação. E o Natal, ele não é sobre ganhar. O Natal, ele é sobre compartilhar. E o problema é que a gente quer ganhar, a gente quer receber. Eu estou sozinho, eu quero ganhar amor. Eu estou sozinho, eu quero atenção. Eu não me dou bem com minha família, eu quero que tudo seja. E às vezes a felicidade, ela não é o que vem. Às vezes a felicidade é o que vai. E assim, e se você vai passar o Natal sozinho, existem diversas outras maneiras das quais você pode não passar o Natal sozinho. Você pode escolher não passar o Natal sozinho. Porque eu aposto que no seu bairro, eu aposto que na sua cidade, existe alguma ONG, existe alguma organização, existe alguma instituição que vai preparar uma ceia de Natal para pessoas que têm muito mais necessidade que você. Pessoas que não têm o privilégio de ver um vídeo no computador, privilégio de ver um vídeo no Instagram, no TikTok, internet, conta paga. Então existe, cara, pessoas que precisam muito mais que a gente. Às vezes, se você não tem com quem passar, você pode pelo menos compartilhar esse amor. E você pode saber que, em vez de passar sozinho, você passou uma data compartilhando coisa com o outro. Ajudando o outro. Que alguém teve uma janta. Que uma família que mora na rua, que uma família que mora na miséria, ela teve uma janta por sua causa. Você pode acolher uma cartinha do Papai Noel dos Correios e você pode ajudar uma criança que passa uma necessidade gigantesca. E se você não pode ser agraciado, talvez, com a alegria do Natal, você pode fazer a alegria do Natal do outro. Uma criança que recebeu presente, uma criança que receber algo, porque ela nunca vai ter. Porque você escolheu compartilhar. Você escolheu dividir. Você escolheu ser parte do que Deus veio na Terra para ensinar a gente. Então, assim, o Natal, ele pode ser, cara, muitas coisas. Você pode passar com a sua... Pode ir numa igreja, tem missa de Natal, tem vários eventos de Natal ao longo do Natal, tem culto de Natal. Eu morava na frente de uma igreja, todo dia 24, à meia-noite tinha um culto de Natal, onde você pode orar, celebrar, estar junto ao outro. Eu acho que o Natal, ele é infeliz para quem escolhe ser infeliz no Natal. Porque eu acho que a gente acaba significando muita coisa, né? Porque a gente lembra aquele presente de família, tal, e às vezes a gente briga, às vezes a gente fica sozinho, a gente perde um monte de coisa, a gente fica muito triste com essa perda que a gente teve, mas a gente pode escolher ressignificar aquela data de outro jeito. Eu lembro quando eu morei fora e estava longe da minha família, Natal fora de casa, terrível, triste, né? Mas esse Natal já não tinha muito significado também. E eu, pra piorar, eu trabalhei no dia 24, né? Então eu trabalhei, basicamente, cara, na minha igreja todos os anos, no dia 24 e 31, fazem uma ceia onde cada um que participa leva uma comida. Acolhe muitas pessoas sem família próxima. Cara, é isso, a gente escolhe o que a gente quer viver, né? A gente escolhe a dor que a gente pode ter, né? Pior deve ser pra quem trabalha na virada e no Natal. Eu trabalhei já na virada e trabalhei já no Natal, tá? E é muito por isso que eu falo, exatamente por como a gente tem que ter um carinho, um respeito pra com a galera que trabalha pra fazer nossos eventos, assim. A gente tem que ter uma visão muito... Tem que ter um respeito muito grande, tá? Imagina, o cara trabalha na sua ceia de Natal, você nega 20% pra ele, né? Vai tomar no cu. Aí, nesse Natal que eu trabalhei morando fora, pensa assim, Londres, velho, puta frio do caralho, neve, mano, uma puta de uma neve chata do caralho, puta frio do caralho, trabalhando no dia 24, no bar, meu gerente me liberou 10 horas da noite. 10 horas da noite, meu irmão. Você tem uma ideia, mal tava passando um ônibus direito ali, passava um outro ônibus, eu falei, puta, nem dá pra eu pegar um ônibus pra casa, né? Voltei de a pé pra casa, ouvindo um som. Cheguei em casa, sei lá, eram uns 10h45, né? Cheguei, e aí tinha um amigo meu que morava na casa na frente, do outro lado da rua, né? Ele e a mina que ele namorava, a Esg, eles mandaram mensagem, falou, mano, vem pra cá. Por quê? Não, porque a gente tá fazendo um rolezinho, a gente vai fazer uma coisinha de Natal, a gente quer você aqui. E, porra, foi um Natal, cara, tão legal.
tão legal porque a gente passou o Natal em amigos, sabe? A gente passou o Natal em amigos, assim. Então, mesmo naquele clima horrível, mesmo naquele clima opressor, de ter trabalhado, de estar cansado e tal. Eu lembro que a gente comprou. Eles tinham comprado um macarrão, foi, pô, muito legal. A gente comeu um macarrão, comeu um franguinho. E a gente ficou assistindo Esqueceram de Mim depois, dando risada, né? 3 marmanjos adultos, né? Três pessoas velhas assistindo Esqueceram de Mim, conversando e falando sobre, pô, sobre a vida, assim, sabe? E para mim foi uma experiência muito legal, uma experiência muito, muito diferente. Porque eu encontrei o significado do Natal com outros, né? Eu dividi o Natal, eu compartilhei, eu pude conversar. Eu lembro que eu levei até um Baileys que eu bebia na época, que era um licorzinho de chocolate. Pra mim foi uma coisa muito legal, porque a gente pode ser feliz com outras pessoas, não precisava da família, sabe? E eu acho que isso é uma parada que a gente precisa entender, cara. A gente pode escolher novas ceias. Às vezes você tem um vizinho que tá sozinho. Às vezes você tem um amigo que tá sozinho. Ou às vezes você pode se convidar pra alguma coisa. De novo, a gente quer que a alegria ela chegue pra gente. E a gente esquece muito pouco, às vezes, que a gente pode ou oferecer a alegria ou ir atrás da alegria, mandar uma mensagem pra alguém. Pô, você não tem nenhum amigo querido, alguém que você viu, e fala assim, pô, eu vou passar a ceia sozinho. Será que eu posso passar a ceia com você? E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, essa foto dessa ceia. Pô, foi um dos natais mais felizes da minha vida. Eu aqui, pós-trabalho, fudido. A cara de Pokémon fudido que eu tava. A gente comendo um frango frito com macarrão. Essa era a Esg. Esse era o Du, né? Esse era eu. Esse era o apartamentinho deles. Tava um puta de um frio esse dia. E esse dia foi um Natal lindo, mano. Um Natal legal pra caralho. Não tinha árvore, não tinha presente, não tinha nada. Não tinha ceia cara, não tinha dinheiro, não tinha vida de influenciador, não tinha recebidos, não tinha nada, tinha nada. Tinha 2 amigos meus, muito amor envolvido, e pessoas pra gente poder compartilhar, entendeu? Era só nós 3 esse dia. E a gente só queria compartilhar. Aqui tinha um refrigerante Urus aqui, uma Diet Coke. Sei lá o que é esse daqui. E, pô, esse dia foi legal pra caralho, mano. Foi legal pra caralho. E não tinha nada. Sabe? Não tinha nada demais. Não tinha comida cara. Não tinha... Aqui, ó. Fotos nossas. Mais fotos nossas desse dia daqui. Sabe? E acho que às vezes a gente não consegue olhar o significado disso, assim. E, gente, tô falando de coração, tá ligado? Já viajei o mundo, tá ligado? Eu já comi em restaurantes de estrela Michelin em outros países, sabe? Eu já fui em hotel 6 estrelas, eu já fui em festa de gente chique, eu já fui em evento de gente chique, eu já fui em coisas muito, 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 muito... pessoas passariam a vida inteira correndo atrás, que o Pablo Marçal vai falar pra você que você precisa viver isso, que o Thiago Negro vai falar pra você que você precisa trabalhar pra fazer isso e tudo mais, que pessoas vão passar a vida inteira falando pra você que o único objetivo que você tem é conseguir dinheiro pra conseguir nesses lugares. Eu já fui em vários desses lugares. Já fui em festa de cassino em Barcelona. Eu já fui... cara, já fiz um monte de coisa foda. Se pudesse voltar no tempo, eu viveria essa noite. Porque, mano, era um espírito de amizade gigantesco, assim. Era eu e meus amigos. E pessoas que se amavam, pessoas que se cuidavam, pessoas que se importavam muito uns com os outros. Eles sabiam que eu tava sozinho, eles sabiam que eu tava trabalhando, eles sabiam que eu tava triste, que eu tava cansado, que eu tava zoado. E mesmo assim eles não me deixaram ficar em casa porque a gente não abandonava um ao outro. E muita gente negaria convite, muita gente ficaria em casa, muita gente falaria, pô, vou ficar aqui com um casal, não tem nada a ver e tal. E foi divertidíssima, divertidíssima. E eu acho que é um pouco do que a gente escolhe viver. Eu acho que o nosso Natal ele pode ser infeliz se a gente escolher ser infeliz. Ou a gente pode ser muito feliz, às vezes, dividindo com o outro.
E às vezes a felicidade do outro é a nossa felicidade também. Então acho que a gente precisa começar a olhar um pouco mais pro significado do Natal. Parar um pouco de olhar pro Natal como sendo o presente, como sendo aquela ceia ampla e achar que não sei o que e tudo mais. A gente começar a olhar novos significados, assim. E mesmo assim, eu vou falar uma outra parada agora real pra você, assim. Você que tem sua família, você que reclama do tio cringe, da avó, de estar junto, não sei o que, não sei o que lá. Porra, aproveite. Eu daria um mundo pra poder receber um abraço da minha avó novamente no Natal, do meu avô, de ter minha família inteira ao redor de uma ceia. Esse tempo não volta mais. E eu olho e falo assim, será que eu sabia a falta que isso me faria no futuro? E apesar de às vezes eu ficar bravo, pô, papo cringe, meus tios me zoam, porque eu sou caçula, e pegavam no meu pé, e minha mãe pegava no meu pé com meus tios, e eu já fiquei bravo, ficava revoltado às vezes por ser o caçula da família. E olhar e falar assim, eu olho hoje e falo assim, cara, que saudades, que saudades, que saudades, que saudades. Porque às vezes o que você tá vivendo, cara, é aquilo que você vai lembrar com muitas saudades do amanhã. Sacou? Você vai lembrar com muitas saudades no amanhã. E eu acho que se a gente começar a olhar a vida com um pouquinho mais de propósito, e eu lembro do... Eu gosto muito da minha madrasta. Minha madrasta é muito emotiva e tal. E minha madrasta às vezes chora e não sei o que, não sei o que lá. E eu nunca entendia muito porque minha madrasta ficava emocionada, tá ligado? E eu comecei a olhar e falar assim, caralho, tá ligado? Hoje o mais velho eu olho e falo assim, eu entendo muito porque minha madrasta fica emocionada. Porque ela viveu isso, ela entendeu isso. Então quando ela tá vivendo uma parada, ela sabe a falta que vai ter. E aí no ano passado, no Natal, eu e meus irmãos, né, a gente tava conversando tal na ceia. E aí a gente se ligou que aquele provavelmente seria o último Natal nosso junto, assim, né? Ou provavelmente um dos últimos natais juntos nossos, né? Porque eu vou casar, minha irmã tá entrando na medicina, vai fazer internato no ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser o internato dela. E meu irmão mudou e meu irmão tá morando na Alemanha agora, né? Então, por exemplo, esse Natal agora já não tem mais o meu irmão. E, porra, eu sei lá o que é o Natal sem meu irmão, tá ligado? E eu lembro, porra, todas as vezes que eu comprava presente pro meu irmão e chegar em casa ele todo feliz e a gente abrir um jogo de videogame junto, ou um brinquedo, ou um Lego, ou alguma coisa que eu comprava pra ele e a gente montar junto e a gente passar a ceia brincando, conversando. E, porra, no ano passado a gente se ligou que era o último Natal nosso, assim, junto, desse jeito, tá ligado? E, porra, eu sei que eu vou estar junto com meu irmão de outro jeito, de outros lugares, não muda muita coisa, tá ligado? Mas pra mim foi uma coisa que eu olhei e falei assim, caralho, né? É uma... Quantas vezes a gente olhou uma última vez e a gente sabia que seria uma última vez que a gente faria algo? Então, acho que assim, E, pô, foi um Natal foda, assim. Foi um Natal que eu não descolei dos meus irmãos. Não, porra, ficou o Natal inteiro junto, tal. Tiramos uma foto junto, fizemos tudo junto, tal. Porque a gente foi passear, foi ver o presépio em Santana do Parnaíba juntos. E acho que é um pouco do que a gente precisa... Assim, essa coisa do o Natal, a época mais infeliz do ano, ela é infeliz pra gente que escolhe ser infeliz, cara. Eu acho que a infelicidade, às vezes, assim, ela é uma escolha. Sacou? Ela é uma escolha. Eu acho que a gente pode escolher outros jeitos de encarar as coisas. Sacou? Acho que a gente precisa ressignificar as paradas. A gente pode escolher viver as coisas do jeito que a gente precisa escolher como a gente vai viver as coisas, sacou? Tipo, ao ver o meu último Natal com meus irmãos, que possivelmente é o último Natal dos meus irmãos, eu...
Tipo, eu não tava triste, tá ligado? Eu tava feliz porque Deus me deu a chance de viver natais de verdade, natais de muita comunhão, de muita alegria, de muito amor. Depois de todo o tempo que eu pensei que, pô, Natal ia ser só de infelicidade na minha vida. Sacou? Depois de todo o frango frio com meu pai, de todo meu pai, pô, não sabe fazer frango direito. Depois de todo o frango seco com meu pai, depois de toda a ceia, depois do dia 24 jogando videogame, vendo Missa do Galo, um clima depressivo, cara. Eu passei por tanto tempo eu poder olhar assim e falar assim, caralho, como eu sou grato de viver isso, sabe? E como eu vou ser feliz de poder fazer minhas ceias com a Letícia e poder ter nosso filho e poder receber pessoas na nossa casa ou ir pra casa dos outros e poder fazer as coisas juntos. Então eu acho que a gente precisa entender cada história que a gente tá vivendo e a gente precisa escolher o que a gente vai ser na nossa história, cara. Sacou? A gente precisa escolher o que a gente vai viver na nossa história. Porque às vezes a gente faz uma tragédia, a gente escolhe ser um personagem de tragédia, a gente escolhe ser uma personagem de tristeza, a gente escolhe ser uma vítima de nós mesmos, vítimas da nossa história, vítimas da nossa tristeza. E assim, eu acho que a gente pode escolher viver mais, tá? E nunca esquecer do verdadeiro significado, tá ligado? Do que é o Natal. Sacou? Nunca esquecer de Jesus Cristo, nunca esquecer do que ele veio aqui fazer entre nós. Nunca esvaziar, tipo, essa parada pensando que é só presente, que é só compra, que é só não sei o quê. Então acho que assim, a gente tem que olhar pras coisas de outras maneiras, às vezes. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial todas as terças às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.